Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler aqui um versículo importante, simples, mas que traz um ensinamento muito importante para todos nós, né? Que já estamos na presença de Deus, como também para você que precisa se voltar para Deus. Mas antes eu quero lembrar que domingo acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo. São reuniões para que possamos buscar a presença de Deus, para que se possa buscar a presença de Deus, reuniões onde nós estaremos dando orientações importantes, né, para abençoar e desenvolver, para que as pessoas desenvolvam ainda mais o relacionamento, a vida com Deus, possam alicerçar as suas vidas com Deus, mas nós também lembramos daqueles que chegam desesperados, aflitos, muitas das vezes pela primeira vez, né? Há pessoas que vêm pela primeira vez à igreja, às vezes doentes, oprimidas, viciadas, com problemas na família. Há pessoas que vêm desviadas da presença de Deus, precisando se levantar espiritualmente. Há pessoas que vêm muitas das vezes, né, enfrentando lutas. Então nós sempre realizamos algumas orações importantes para abençoar e trazer socorro, para que Deus traga socorro para aqueles que se encontram desesperados e aflitos. Eu quero fazer esse convite a você que me assiste aqui de Marília, de uma cidade próxima da região, né? Há pessoas que vêm aqui de outras cidades fora de Marília, né? E nós estaremos no domingo às 9 horas da manhã, buscando a presença de Deus e abençoando a todos. Eu estarei juntamente com vários pastores, tem esposas, né, esposas dos pastores, obreiros, obreiras, uma equipe, né, de fé pronto para atender, orientar, ajudar aqueles que querem ajuda, que precisam de ajuda. Às 9 horas acontece a reunião principal, eu estarei ministrando a reunião da manhã. Depois, se você não tiver condição nenhuma de estar às 9 horas da manhã, às 7 da noite, às 19 horas, acontece a segunda reunião. O endereço da nossa sede em Marília é Rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. Lá no Rio de Janeiro, a igreja, a reunião lá no Rio de Janeiro acontece às 9 horas da manhã. O pastor Nilzete, juntamente com a Lucimar, estarão abençoando vocês na Avenida Marechal Fontinelli, 4603, no bairro da Malé. Elas estarão abençoando vocês com toda certeza. Aqui no Salmo de número 25, no versículo 5, o salmista, né? O salmista Davi, o rei Davi, ele escreveu dizendo: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Você sabe que Davi foi rei em Israel durante muitos anos, o rei mais vitorioso de Israel, o rei que mais levou Israel a conquistar vitórias, e isso tem uma razão muito importante. A razão é porque Davi andou com Deus, confiou em Deus, procurava ter comunhão com Deus. Não é que ele era perfeito, num período da vida cometeu até 2 grandes pecados, escolheu consequências pesadas do pecado, mas se arrependeu profundamente, se levantou. Mas a razão principal era a confiança, a fé, a comunhão que Davi tinha com Deus. Isso o levou a se tornar o rei mais vitorioso em Israel. Mesmo assim, ele enfrentou muitos inimigos, muitas lutas, muitas adversidades. Muitos inimigos se levantaram contra ele, contra Israel, naquele período também, né? Mas Davi, como afirma aqui, ele disse: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Quer dizer, eu estou continuamente olhando para Deus, buscando a Deus, focalizando em Deus. E Ele
pois ele me tirará os pés do laço. Quer dizer, Davi tinha consciência de que quem poderia tirá-lo daquelas adversidades, livrá-lo dos inimigos, dos laços, das armadilhas, de tantas coisas adversas que surgiam e surgiram em seus caminhos, em seu caminho, era Deus. Então ele continuamente estava olhando para Deus, focalizando em Deus, voltado para Deus, né? Nós vivemos em um mundo de aflições, de lutas, adversidades, né? Muitas são as adversidades que surgem, muitas são as circunstâncias naturais que acontecem, mas também de ordem espiritual, muitas são as situações que ocorrem por circunstâncias naturais desta vida, deste mundo, mas nós não podemos esquecer que este é um mundo de trevas, onde Satanás é o príncipe deste mundo, os demônios estão aí a serviço dele. Então, muitas vezes enfrentamos situações que são de ordem espiritual, né? E nós não podemos vencê-las com a nossa força natural. Nós precisamos do poder de Deus para vencer as batalhas espirituais, e muitas das vezes precisamos também do poder de Deus para vencer circunstâncias que são naturais, que não tem nada a ver com o diabo, com os demônios, que são circunstâncias naturais deste mundo, desta vida. E quando nós, então, continuamente elevamos os nossos olhos para Deus, quer dizer, Deus é espírito e verdade, nós não vemos com os nossos olhos físicos, mas elevar continuamente os olhos ao Senhor está voltado para Ele, focalizados com o nosso coração nele, olhando para Ele, para a sua grandeza, o seu poder, para a sua palavra, para as suas promessas, para a sua vontade. Quando nós olhamos para Ele, nós temos a garantia de que Ele nos livrará do laço. Então, muitas pessoas estão aí tentando, né, vencer muitas coisas, se livrarem de muitas coisas nesta vida, mas não olhando para Deus, o único que pode livrá-las. Às vezes estão apoiadas nelas, nos outros, né, nos recursos deste mundo, em filosofias, em religiões, em deuses. Elas estão olhando para outras coisas continuamente que não irão livrá-las do laço. Então, quem quer ser livre precisa continuamente estar voltado para Deus, tá bom? Guarda essa mensagem no seu coração, medite nela. Se você ainda não se voltou para Deus, se volte para Ele, tá bom? Eu quero deixar também um lembrete que domingo, às 9 horas, reunião do Espírito Santo, aqui na Igreja do Novo Nascimento. A reunião principal, 9 da manhã, depois às 7 da noite, em Marília, na rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal, aqui na nossa sede. Eu estarei às 9 da manhã, orando, abençoando a todos que estarão aqui. E depois às 7 da noite, a segunda reunião. No Rio de Janeiro, às 9 da manhã, rua Avenida Marechal Fontinelli, 4.603, no bairro da Malé. Que Deus os abençoe, e olhando continuamente para Deus, aí nós temos garantia e segurança. Deus abençoe e até a próxima.